Obedecer a Deus quando o caminho exige renúncia e confiança. O que acontece quando Deus nos chama a mudar a rota da nossa vida, e nós escolhemos obedecer mesmo sem ver todo o percurso? Bem-vindo ao Semente da Fé. Há momentos em que Deus não apenas nos dá um sinal. Ele nos dá uma direção. Não uma explicação, não um mapa completo, mas um chamado que exige prontidão, desapego e obediência. A leitura de hoje nos coloca diante de José, um homem que não dialoga com o medo quando Deus fala. Ele dialoga com a fé. Ele não espera o perigo chegar para decidir. Ele decide antes, porque sua confiança está em Deus, não nas circunstâncias. E é nesse cenário que nasce a pergunta que nos conduzirá até o fim deste vídeo. O que acontece quando Deus nos chama a mudar a rota da nossa vida, e nós escolhemos obedecer mesmo sem ver todo o percurso? Se você já sentiu Deus te pedindo um recomeço, um deslocamento interior ou exterior, uma mudança que parecia grande demais, esta palavra é para você. Fique comigo até o final. A leitura bíblica de hoje está em Mateus 2, versículos de 13 a 15 e versículos de 19 a 23 e diz assim: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Após a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ao saber que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Reflexão: o chamado de Deus para José começa com um verbo que não aceita atrasos: levanta-te. Não amanhã, não quando fizer sentido, agora. José obedece de noite. Isso é profundo, porque a obediência verdadeira muitas vezes começa no escuro, quando não há plateia, quando não há segurança, quando não há garantia, quando ainda não há clareza completa, mas já há direção divina. Deus não explica por que o Egito. Não detalha o tempo. Não descreve o depois. Ele apenas confia a José a próxima ação. E José se move. Aqui está a primeira semente da fé. Quem obedece a Deus não precisa enxergar tudo para dar o primeiro passo. Ele precisa apenas saber quem falou. Na nossa vida, o Egito pode ser um lugar literal ou um lugar espiritual, uma saída inesperada, um corte, uma mudança de estação, um afastamento necessário, um passo que parece fuga, mas na verdade é proteção divina nos conduzindo para a promessa. Se Deus já te pediu um passo difícil, escreva nos comentários: eu me levanto pela fé. José parte, e o texto revela, para se cumprir o que o Senhor havia dito. Ou seja, o deslocamento não era improviso, era profecia em movimento. Muitas vezes pensamos que a mudança repentina é um risco. Mas em Deus, a mudança não é perda, é alinhamento. Ele não nos move para nos confundir, ele nos move para cumprir. José não foi para o Egito para abandonar sua missão, mas para preservar aquele que era a missão. Isso nos ensina: quando Deus muda nossos planos, ele não está destruindo a nossa história. Ele está protegendo a história que ele escreveu para nós. A fidelidade de Deus é pedagógica. Ele avisa o perigo antes, ele acompanha durante, e ele chama de volta no tempo certo. Talvez Deus esteja te pedindo hoje um deslocamento que você não entende, mas que depois você verá como livramento. Porque Deus não nos conduz para o erro, ele nos conduz apesar do medo que sentimos, não por causa dele. Se essa palavra acende sua esperança, escreva: Deus não me move para me perder. José obedece novamente, volta para Israel, mas surge um detalhe humano: ele sente medo. E então o texto diz: avisado em sonho, retirou-se para a Galiléia. Isso é profundo. A fé autêntica não é ausência de medo.
É discernimento apesar dele. José nos ensina dois movimentos espirituais essenciais. Ele obedece sem discutir com Deus. Ele faz o discernimento sem se rebelar contra o novo aviso. Ou seja, fé que obedece, mas não tem discernimento, pode ser impulso. Fé que tem discernimento, mas não obedece, pode ser orgulho. José une os dois, obediência e discernimento. E vai morar em Nazaré, o lugar improvável, pequeno, simples, invisível aos olhos do mundo. O lugar onde ninguém imaginaria o rei do universo crescendo. Isso nos ensina que nem toda grande missão nasce em grandes cenários. Às vezes ela nasce na humildade de um sim diário, num lugar escondido, num processo silencioso, numa obediência que não chama a atenção, mas chama Deus. Escreva nos comentários: obedeço e discerno com o Senhor. Chegamos à resposta da pergunta problema. Quando Deus nos chama a mudar a rota da vida e nós obedecemos, acontece que Ele nos protege antes do perigo, nos sustenta durante a mudança e nos realinhar para a promessa sem nos abandonar no caminho. Quem obedece a Deus no escuro não tropeça na luz. Quem se levanta pela fé não erra o destino. Quem faz seu discernimento com Deus não caminha por impulso, caminha por direção. A fé de José não removeu a ameaça de Herodes, mas removeu o menino do alcance da ameaça. Porque a fé não elimina todos os perigos, mas nos tira do alcance deles. Oração: Senhor, ensina-nos a obediência que se levanta mesmo no escuro. Dá-nos a fé que nos traz discernimento sem recuar. Que a tua voz seja maior que o nosso medo e que os teus planos governem a nossa prontidão. Conduze a nossa história para cumprir a tua promessa em nós. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu me levanto, obedeço e faço discernimento a partir da palavra do Senhor. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa confiar na direção de Deus. Siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Lembre-se, Deus não nos move para nos perder. Ele nos move para cumprir. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.